Olá, caros alunos e alunas, vamos para mais uma aula do nosso curso de História para o segundo ano do ensino médio. Na aula de hoje a gente vai falar aí a respeito do primeiro reinado, mostrar os vários problemas aí que o Brasil vai enfrentar nesse primeiro momento de liberdade. O governo de Dom Pedro I vai ser um governo muito conturbado, vai envolver diversas crises, batalhas internas e externas e vai culminar aí com a abdicação de Dom Pedro, fim do primeiro reinado, e a gente vai observar a respeito de cada um desses detalhes na aula de hoje. Começamos aí a pensar que a centralização do poder promovida por Dom Pedro I ela não vai ser aceita de modo geral por todas as pessoas que estavam aqui no Brasil. Principalmente o Nordeste brasileiro não vai aceitar muito bem esse modelo proposto por Dom Pedro I, onde ele, Dom Pedro, estaria acima de qualquer coisa, inclusive da própria Constituição, entre outras coisas. Vão questionar uma certa proximidade de Dom Pedro I com o governo Estado português, e isso é muito óbvio, até porque Dom Pedro era filho, o homem mais velho de Dom João VI, rei de Portugal, então sempre havia aquela percepção de que o Estado português poderia voltar de alguma forma a dominar o Brasil. Então tudo isso já deixava algumas regiões aqui do Brasil com certo pé atrás sobre o modelo adotado por Dom Pedro I. E o Nordeste, de modo geral, e a Bahia e Pernambuco, de modo específico, vão ser os grandes pontos aí contrários à ideia de centralização do poder. E essas ideias vão se configurar na chamada Confederação do Equador, que vai ocorrer lá em Pernambuco, e vai ser, digamos assim, a primeira tentativa de fragmentação territorial. A gente vai falar, principalmente na próxima aula do período regencial, bastante sobre momentos aí de tensão e de fragmentação do território brasileiro. O Brasil ele se torna independente, um país gigantesco, e a manutenção, digamos assim, da territorialidade brasileira vai ser feita a duras penas, com muita força e diplomacia. Muita força aí envolvendo várias guerras, e a Confederação do Equador é uma delas, onde vai se destacar na Confederação do Equador e depois, na época do período regencial, um dos maiores, digamos assim, nomes do exército brasileiro, que é o Duque de Caxias, que nesse momento ainda vai ser um dos líderes, digamos assim, do exército comandado por brasileiros. A gente não pode nem dizer que era um exército brasileiro, porque até então não se tinha um exército brasileiro, e toda e qualquer tentativa, digamos assim, de amotinação no qual precisava o governo colocar suas tropas, precisaria contratar pessoas, os chamados mercenários, e ficava a cargo da liderança ou de generais ingleses, franceses, ou de alguns que começavam a se destacar, como é o caso do próprio Duque de Caxias. A ideia ali da fragmentação territorial por parte da Confederação do Equador, principalmente a região ali de Recife, entendia que havia um momento de maior liberdade, não aceitação da centralização do poder por parte de Dom Pedro I, e que vai culminar de fato com o movimento vai ser a Dom Pedro fechar a Assembleia Constituinte, outorgar, impor a Constituição de 1824. Recife achava que ia ter apoio de outras cidades, inclusive apoio da província da Bahia, coisa que de fato não vai acontecer. A Confederação do Equador, no final das contas, os principais líderes acabam sendo presos e outros líderes fogem, vão fugir, não vão conseguir, as autoridades não vão conseguir prendê-los, mas o destaque fica para a figura do Frei Caneca, que era considerado um dos maiores líderes, e ele vai ter aquele castigo de crime de lesa majestade, que é a ideia de você ser enforcado, e acaba a Confederação do Equador com Pernambuco sendo restabelecido pelo Império e, claro, ele perdendo parte de seu território para a Bahia. Uma outra grande guerra no qual o Brasil vai se envolver, aí sim uma guerra internacional, vai ser com a questão da Cisplatina, ou a questão do prata, digamos assim.
É uma área de extrema disputa desde a época da colonização por parte de Portugal e Espanha. É um local estratégico de comércio que é a foz do Rio da Prata. E nesse momento ali a gente vai perceber uma disputa muito forte, muito intensa. A colônia de Sacramento vai ser uma colônia inicialmente povoada por portugueses, mas que não vai conseguir obter muito sucesso, e ele acaba sendo, de fato, ao longo da história, uma organização feita pelos espanhóis. E aquela região, vou apontar aqui para vocês, essa região aqui, olha, que é a região da Cisplatina, era uma região que vai ficar sob o domínio espanhol durante alguns séculos, até que, no começo do século XIX, a gente vai ter investimentos por parte da coroa portuguesa para tentar resgatar aquele início de colonização lá atrás para o Estado português. De modo que começa ali em 1816 os primeiros movimentos para retomada por parte de Portugal e acaba em 1821, de fato, sendo incorporado à região chamada de Província da Cisplatina. É claro que quem é bom em geografia já observou que essa região hoje chama-se Uruguai. E é isso que vocês estão imaginando. O Uruguai era um estado do Brasil, era uma província do Brasil e se chamava Província da Cisplatina. Qual era o problema maior ali com o Uruguai? A região, como foi na prática sendo colonizada por espanhóis, eles tinham pouco e ligações diretas com o governo imperial brasileiro. E isso vai fazer com que um elemento aí extremamente importante dos movimentos de independência pelo Lavalleja e apoiado pela Argentina vai iniciar um movimento de tentativa de independência ou de aproximação da Cisplatina com a região ali das Províncias Unidas da Prata. Não era o nome Argentina, o que vem a ser, ou viria a ser a Argentina no futuro, mas na época se chamava Províncias Unidas do Prata. E essa influência vai fazer com que o Brasil declare guerra à Argentina. A guerra inicia em 1825, a chamada Guerra da Cisplatina, e ela vai ser uma batalha muito intensa. Mais uma vez, o Brasil não tinha um exército formado, vai precisar contratar mercenários, e a gente deve observar o seguinte: você contratar mercenários gera um gasto muito maior. A guerra por si só já é um elemento de gasto econômico muito forte. Com um exército de mercenários, o gasto tende a ser ainda maior. E, claro, o Brasil está tentando ali resgatar, ou pelo menos manter uma região. O Brasil tem pouco a ganhar com essa guerra, porque você imagina que se o Brasil saísse vitorioso dessa batalha da Cisplatina, ele manteria uma província, ou seja, ele não ganharia, não era uma disputa no qual, no final das contas, eu vou ganhar materialmente alguma coisa. Na verdade, é para manter aquilo que eu já tenho. Bom, seja lá como for, a batalha ela vai ser bem intensa. A princípio, as tropas terrestres do Brasil não vão conseguir ser páreos para as tropas aí do que é a Argentina hoje, mas, por outro lado, o Brasil vai conseguir fazer um equilíbrio da guerra através da Marinha. A Marinha brasileira, muito mais forte do que a Marinha argentina, faz com que a guerra fique no estado de equilíbrio. E para intermediar esse conflito, vai entrar em cena a Inglaterra. A Inglaterra, país extremamente poderoso, extremamente interessado nas províncias e nos países que aqui estavam na América, e esse interesse, obviamente, é o interesse comercial, vai acabar intermediando aí o conflito, fazendo com que nem por um lado e nem para o outro, nem para o lado da Argentina, nem para o lado do Brasil, e a região da Cisplatina passa a ser independente com o nome de Uruguai. Daí que a gente vai ter a independência do Uruguai. Está ali, olha, dia 25 de agosto, dia da independência do Uruguai. E a Guerra da Cisplatina e, no final das contas, o sentimento de derrota que vai ficar por conta dessa batalha e, principalmente, os gastos para uma batalha que, no final das contas, saiu como derrotado, faz com que a economia do Brasil comece a gerar
diversos problemas e um descontentamento, pressão muito forte por parte das elites. Aquilo que a gente deve observar, enquanto você tem prosperidade econômica, muitas das vezes os problemas que o Estado vem promovendo, ou os problemas de autoridade ou de autoritarismo, eles são um pouco deixados de lado mediante a prosperidade econômica. Agora, quando as coisas começam a ir mal, quando o Estado começa a ter problemas econômicos, ter inflação, a elite começa a perder o seu poder econômico, tudo aquilo de ruim que estava no Estado começa a se aflorar, e principalmente a ideia autoritária de Dom Pedro I. Esse autoritarismo de Dom Pedro I, que era questionado lá atrás, mas quando as coisas estavam sendo organizadas foi meio que esquecido, agora, mediante a crise econômica, começa a ser cada vez mais mal visto pela elite. O fato, obviamente, de Dom Pedro ser português e ter uma ligação direta com o rei de Portugal, ser herdeiro direto do rei de Portugal, também deixa a elite com o pé atrás, com muito descontentamento. Isso vai gerar aí uma crise muito forte que vai levar à falência do Banco do Brasil em 1829. O que vai acontecer? O Banco do Brasil ele começa a emitir papel moeda, como os gastos começam a ser cada vez mais elevados. Para tentar compensar a crise, ele começa a emitir papel moeda. E quando você começa a emitir muito papel moeda, a tendência é que o preço dos produtos tende a aumentar. E aí, é claro, você vai ter uma crise muito grande, uma inflação. Essa inflação abate muito fortemente na classe mais pobre, mas vai ter reflexos direto aí, toda essa crise econômica com a elite, que vai pressionar ainda mais Dom Pedro a sair do poder. E mediante a todo esse esquema de pressão por parte da elite, crise econômica, e se não bastasse tudo isso, o Dom Pedro I ainda vai se envolver na luta pela sucessão do trono de Portugal. O que vai acontecer? O pai dele, Dom João VI, morre, e a gente deve lembrar que Dom Pedro I era o filho homem mais velho de Dom João VI, herdeiro do trono de Portugal. Porém, como ele, Dom Pedro I, vai vir para ser rei do Brasil, ele abre mão de qualquer linhagem de descendência para ser rei de Portugal. No campo da teoria, quem deveria, então, no caso, ser o rei de Portugal seria o irmão de Dom Pedro I, o Dom Miguel. O problema é que Dom Pedro não vai aceitar que esse poder seja passado para Dom Miguel, e ele, Dom Pedro, queria que a sua filha mais velha, Dona Maria da Glória, fosse a herdeira do trono de Portugal. O problema é que, na época, Dona Maria da Glória tinha apenas 7 anos, então ela, como incapaz, como uma criança, ela não poderia herdar o trono. Então vai haver um acordo no qual Dona Maria da Glória vai ser prometida a casamento para Dom Miguel, ou seja, ela deveria casar com o tio quando ela ficasse maior de idade, quando tivesse os 18 anos, ela iria casar-se com o tio, com Dom Miguel, e ser a rainha de Portugal. O problema é que Dom Miguel, a princípio, aceita, e no momento que chega lá a Dona Maria da Glória para organizar ali um primeiro momento de regência, o Dom Miguel decide dar um golpe e ele, Dom Miguel, se autoproclama rei de Portugal. Havia um grupo dentro de Portugal que apoiava Dom Miguel e outro grupo que passa a apoiar Dom Pedro I. Numa situação de disputa e conflito lá em Portugal, Dom Pedro começa a retirar dinheiro daqui do Brasil para a disputa de poder lá. E a situação de crise econômica, que já estava extremamente tensa dentro do Brasil, vai se agravar ainda mais com essa disputa de poder. A pressão ela vai ser tão forte em cima de Dom Pedro, e Dom Pedro não tinha condições de manter uma batalha em Portugal e governar o Brasil em meio a uma crise enorme. Dom Pedro decide abdicar o trono aqui do Brasil e ir para Portugal para resolver os problemas lá em Portugal. De fato, ele consegue em Portugal resolver os problemas, tira o irmão dele, ele vai ser proclamado rei de Portugal, é isso aí, tá? Dom Pedro vai ser rei do Brasil e rei de Portugal também.
Ele vai ser rei de Portugal e depois ele passa o trono para a filha dele, a Dona Maria da Glória, que vai se transformar mais tarde, se eu muito me engano, em 1834, em rainha de Portugal. Quando Dom Pedro sai daqui do Brasil, em 1831, ele vai deixar o filho homem mais velho aqui, como herdeiro ao trono, mas o problema é que o Pedro de Alcântara só tinha 5 anos de idade, a imagem ali do Pedrinho. Com 5 anos de idade, obviamente, ele não vai poder governar o país e a gente vai entrar num período chamado de regência, onde pessoas, políticos, vão governar o país até o Dom Pedro alcançar a maioridade, que seria os 18 anos, ok? Agora acabou, vou ficando por aqui. Obrigado por assistir essa aula. Até a próxima. Valeu!